Olá, eu sou Glauber Gorski, seja bem-vindo a mais um episódio do Cinecast. E no episódio de hoje a gente vai ter uma conversa com um cineasta, um diretor de filmes, um diretor de teatro, um artista, como eu, como você, mas não exatamente como a gente, né? Paulo Biscaia Filho, seja bem-vindo. Paulo Biscaia Filho, é isso mesmo, tem que ser assim. Sim, algumas vezes quando eu comecei a fazer peça e daí saía no jornal só Paulo Biscaia, meu pai ainda era vivo na época, e ele falava, eu não fiz esse troço aí, né, que era o Paulo Biscaia pai. Eu não fiz esse troço aí, falava sacanagem, claro. Daí agora, né, que ele já se foi há muitos anos, eu digo, não, tem que ser Paulo Biscaia Filho, senão meu pai me puxa o pé de noite. Isso conversa um tanto quanto o tipo de produções que você está envolvido, né? Você é um cineasta, ou você é um diretor de teatro, você é um professor. Você consegue colocar num vasinho só quem você é? Não, e tudo bem. Sim. Tudo bem, eu sou, como diria os Beatles, um nowhere man. E tudo bem, assim, tem muita gente quando vai ver as minhas peças, pessoal de teatro quando vai ver minhas peças diz, nossa, como é cinematográfico, né? O pessoal de cinema quando vai ver meus filmes diz, nossa, como é teatral, né? Então tudo bem, tá tudo certo, eu gosto de habitar esse lugar crepuscular, essa twilight zone entre o cinema e o teatro, embora nos últimos tempos eu tenha preferido me dedicar mais ao cinema. E de vez em quando eu digo, eu nunca mais vou fazer teatro e tal, mas eu já falei isso na vida e não deu certo. Você está há décadas falando isso. Né? Já falei algumas vezes e não deu certo. Então agora eu falo já sabendo que eu tô cuspindo para cima. Já pronto, eu cuspo para cima e fico esperando o cuspe voltar. Já. Mas de boca fechada ou boca aberta? Não, de todos os jeitos, já vou testando. Eu vou acertando no olho, enfim. Tá, deixa eu dar uma ficha aqui primeiro para quem está assistindo, só para ambientar. Quem conhece... quem conhece é o Biscaia, né? Ou o Paulo Biscaia de uma forma mais cuidado singela. Com meu pai, hein? Ele vai te mandar. Mas eu não tenho problema. Eu acho que seria uma ótima intervenção de qualquer forma, vindo de você. O Paulo Biscaia Filho, ele tem um histórico no teatro e no cinema e nas multiartes, né? História em quadrinhos também, de alguma forma, né? Sim, roteirizando nas parcerias com o José Aguiar, principalmente. E aí transforma isso também em vídeo motion, né? Motion art, vídeo... Tem que dar nome, tem que categorizar todas essas coisas, né? É tão difícil, sabe que o Carlos Primati, que é um cara, um estudioso de cinema de horror muito importante no Brasil, ele, já há muitos anos atrás, ele veio falar comigo, não, porque você tem essa coisa multidisciplinar, intermídia e tal. E eu parei e pensei, eu nunca pensei em ser interdisciplinar ou intermídia, ou seja lá qual nome que queira dar para isso. Eu só fui fazendo, eu fiz teatro porque é onde eu me graduei, onde eu me especializei. Eu fiz cinema porque é a maneira como eu melhor sei me expressar, e para além do teatro. E eu faço quadrinhos porque eu gosto pra caramba de quadrinhos, e assim vai. Então é tudo muito orgânico que acontece. E eu reconheço que eu tenho uma sorte, um privilégio enorme de poder executar isso, né? Mas eu nunca pensei eu vou fazer um negócio multimídia. Não, foi acontecendo. E aos poucos as pessoas foram me dizendo, não, você faz uma coisa, não multimídia, mas intermídia. E as pessoas iam dizendo, como você mistura coisas e tal. E aí eu fui me convencendo disso. E em algum momento, claro, eu fui usando isso como uma vantagem, né, para mim, quando eu vou montar algum projeto e tal. O projeto da Macabra Biblioteca do Dr. Luquete, que teve patrocínio do Rumos Itaú Cultural. O Rumos tem, por tradição, e naquele ano do edital, eles estavam em busca disso, projetos de mídias variadas, né? Eles não focam em uma mídia exclusiva.
E daí eu montei um projeto que era uma peça, um curta-metragem, um documentário e uma história em quadrinhos. E deu certo, porque, né, eu falo que esse foi o grande prêmio da minha vida, porque naquele ano foram 10 mil, 12 mil inscritos e 100 selecionados. E a gente estava entre os 100. Então, ter usado esse lugar e justamente num momento onde aquele grupo de patrocínio, que é o Itaú Cultural, estava buscando isso, aí casou. Né? Casou, deu certo. Mas é tudo sempre muito orgânico, não é uma forçação. São coisas que, de fato, a gente, minha equipe, né, a gente faz e gosta muito de fazer tudo isso. Se fala de equipe, né, cinema, né, as artes, de modo geral, raramente elas acontecem solo, né. Por mais que você seja um autor, né, eu acho que é uma boa definição essa, né, um autor, alguém que tem sua assinatura, né, de alguma forma, seja devidamente reverenciando ou se apropriando ou transformando, fazendo uma alquimia com outros autores e outras obras que a gente sempre referencia, e vai buscando a nossa própria assinatura, nós enquanto autores, né, gerais, assim, você ainda assim é uma pessoa que não é alguém que se faz sozinho, você caminha sozinho, mas você responde por você é produtor também, né? Então você tem um CNPJ, você tem um alter ego que é a Vigor Mortis, né? Que é a tua empresa. Junto com a minha irmã, inclusive, não sou nem eu sozinho ali. Isso, ali tem toda essa parte também burocrática, né? Tem toda essa parte administrativa. E você tem uma equipe que trabalha com você muito próxima, alguns já bem longevos, como quem cuida de toda a tua parte de som, como o Demian Garcia, né? E mesmo algumas atrizes e atores que tem essa coisa da parceria, né? Da confiança, e de construir juntos, né? Ter esse sabor de fazer. Então, só para em termos de números, a ideia aqui não é dar nenhuma carteirada, mas a Vigor Mortis, ela tem quase 30 anos e já tem 30 espetáculos. Isso, mais de 30. Mais de 30 espetáculos. Tem 5 longas-metragens, diversos curtas-metragens. Indo para o sexto. E muitas entradas no mundo web, né? No webverso, com minisséries, com materiais exatamente que convertem de um jeito e do outro. Algumas dessas produções nasceram de um texto teatral que, no andar da história, viraram longas-metragens também, né? O Nervo Craniano Zero, né? O próprio Morgue Story, né? Mas não que necessariamente esse seja um caminho ao natural, né? Às vezes a gente tem a sensação de que toda obra finalizada, a grande obra o filme, né? Mas começa com um conto que vira um roteiro, que vira um storyboard, que é quase uma história em quadrinhos, que vira um grande ensaio de palco, que vira um filme. Não é assim. Não, você veja, o caso do Morgue foi quase acidental. E eu entrei nesse lugar que eu tô hoje para fazer cinema, lá atrás. Só que, assim, para você era o teu norte. Era o meu norte. Eu entrei na faculdade no final dos anos 80 e não tinha curso de cinema aqui. O curso de artes cênicas era o que mais se aproximava, foi aonde eu acabei indo e acabei meio que migrando meu pensamento para o teatro, porque meu pensamento não estava no teatro lá atrás. Eu sempre quis fazer cinema, sobretudo cinema. E eu acho até engraçado que, na época, né, nos anos 80, quando eu falava isso, as pessoas diziam, tá, não, mas e trabalho de verdade, né? E hoje em dia eu vejo uma escola particular aqui que tem um curso de cinema dizendo cinema é profissão. Eu digo, como o tempo muda, né? Enfim, mas aí eu acabei migrando para o teatro e acabei tendo que ficar no teatro. Eu vou só poder te contextualizar aqui. O ano que eu me formei foi o meu último ano de faculdade. Vou denotar a idade aqui, azar. Foi em 1990, portanto eu estava no mercado de trabalho em 1991. O que aconteceu politicamente em 91? O presidente Collor fez duas coisas no primeiro dia. Primeiro foi ele sequestrou toda a poupança.
e a segunda coisa, ele acabou com a Embrafilme. Uhum. E daí o cinema brasileiro ficou num vácuo enorme, né? Até conseguir se levantar e ter a retomada e tudo mais. Então para poder me expressar artisticamente, para poder produzir como diretor, como contador de histórias, minha única saída era o teatro. Não tinha outra possibilidade. Aos poucos o cinema foi voltando e daí as ferramentas digitais foram ficando um pouco mais democráticas, foram democratizando o cinema, né? E nessas experiências de querer fazer cinema através do teatro, né, que era o que eu fazia no palco, aconteceu o Morgue Story, em 2004. E muita gente dizia, Morgue Story é uma peça, aquilo que eu falei antes, né, tão cinematográfica, tem que virar um filme isso. E eu falava, não, imagina, se virar um filme é um filme banal, legal, é justamente porque está nesse lugar entre teatro e cinema, blá blá blá. Aí um dia abriu um edital de produção de baixo orçamento e daí a gente, a Viviane, na época produtora, Viviane Falador, e a Mariana Zanetti, que é atriz, produtora também, a gente disse, não, vamos montar um projeto para fazer a versão de filme para o Morgue Story. Eu digo, não, imagina, eu não tenho um currículo de filme, tenho de teatro, mas não tenho para cinema. Mas vamos montar o projeto para ver, na hora que voltar a nota, aonde que a nota está baixa, para a gente ir melhorando e ir né, amadurecendo o projeto. E aí passou o tempo, a gente escreveu, passou o tempo. Um dia eu liguei lá na Fundação Cultural para pedir informações de outra coisa. E de um outro projeto de teatro também e tal. Eu digo, então, como é que faz isso e tal? E na hora que eu atendi, a funcionária disse assim, já sei por que você ligou. Ela disse, já sabe? Nossa, como você está lendo. E eu falei com ela. Quando ela me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, eu fui me despedindo e ela falou, ei, e o motivo pelo qual você ligou? Eu digo, não, eu já esclareci as dúvidas. Ela, não, o teu projeto do filme foi aprovado. Eu, oi? E aí eu disse, caramba, eu não esperava. O projeto ele não estava amadurecido. Eu achava, pelo menos, que ele não estava amadurecido. Mas daí, quando a gente viu ele aprovado, eu digo, não, agora vamos fazer. E vamos fazer ele amadurecer na marra, no desenvolvimento. E aí acabou acontecendo, meio que acidentalmente, o primeiro longa-metragem, que foi o Morgue Story. Então, desse jeito. Eu acho que o Morgue Story ele foi 2 acidentes, porque também a peça, a gente estava conversando do documentário que eu conto a história da Vigor Mortis, que tem no YouTube da Vigor Mortis. A peça, ela aconteceu num momento que eu tinha desistido de fazer teatro e eu jurava que eu não ia fazer teatro nunca mais. Mas daí também, depois de 6 anos, depois de ter aprovado o projeto e tal, aconteceu de vir a captação de recursos e a Mariana me chamou e disse, tá bom, eu vou fazer e daí depois eu volto a não fazer mais teatro nunca mais. E aí a peça foi um sucesso, eu digo, foda-se, eu vou ter que agora fazer disso aqui, porque é isso que eu sei fazer, é assim que eu sou útil para a sociedade. Que maravilha isso, né? Eu acho que sim, se conversa com muita gente com relação aos seus sonhos, seus projetos, pelos caminhos dos quais a gente passa muitas vezes, né? E acha que não é aquilo, e às vezes não é aquilo também, né? Sim. Várias áreas, mesmo na nossa área, na área audiovisual, tem gente que foi para outro caminho, foi para o serviço público, foi fazer faculdade de direito, de contabilidade, tem gente tudo quanto é coisa. Até porque eu falo para os meus alunos que para você continuar nessa carreira, você precisa de um tripé. Que se cair uma perna, lascou-se. Você precisa de ferramenta, que é o que os alunos vieram fazer na faculdade, que é buscar informação e aprimoramento e trabalhar continuamente, enfim, ter um mínimo de ferramentas para poder executar aquilo. Você precisa de necessidade mesmo. É aquela história da famosa entrevista da Fernanda Montenegro, que pergunta para ela qual que é a dica que você dá para quem está começando no teatro, e ela fala, desista.
Aí, nossa, como assim desista? Ela, não, desista, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em outro lugar, vai trabalhar no banco, enfim. Agora, se depois de 1 ano, 2 anos de você ter desistido, você perceber que você não consegue viver sem aquilo, aí volte. Então é essa necessidade que eu estou falando. E resiliência, porque também é uma outra brincadeira que eu faço com os meus alunos sempre, que eu digo, alguém aqui está fazendo esse curso por conveniência econômica, porque é uma carreira muito promissora economicamente, ou talvez esteja aqui porque a família obrigou vocês, porque disse, vocês vão fazer arte cênica, vocês vão fazer cinema, senão eu te deserdo. Todo mundo ri, diz que não, óbvio. Nunca aconteceu de alguém dizer sim. No máximo, assim, o que aconteceu foi a Thalita Neves, que vem de família que já trabalhava com teatro. Mas mesmo assim, ela estava ali porque queria, né? Sobretudo. E daí eu digo, então vocês estão aqui por uma escolha de vocês. Celebrem essa escolha e briguem por essa escolha. E aí vem a resiliência, que é o importante. Então ter a ferramenta, a resiliência e a necessidade. Se cair uma, você não consegue se sustentar. Sim, exatamente. Isso é fatal. De uma forma parecida, os períodos que eu dei aula também, às vezes tinha um outro aluno assim, eu quero tanto fazer cinema, queria tanto. E aí eu, às vezes, estava dirigindo algum curta-metragem, ou mesmo alguma publicidade. Eu falava, então tá bom, eu vou conseguir uma licença com o produtor e você vai acompanhar uma diária de gravação, né? A pessoa chegava lá cedo, já se incomodava com aquilo, né? 2 horas depois, escuta, não vai acontecer nada, né? Eles falavam, cara, você não tá nem vendo o que está acontecendo, né? Enquanto aquele está fazendo, o outro está esperando, porque é toda uma engrenagem. Sim. E a pessoa, quando cansa, ela vê que não é para aquilo e nunca mais volta. Tive algumas pessoas assim, e algumas pessoas não. Aliás, já tive também exemplos de gente que foi lá e falou, cara, tudo que eu queria é trabalhar com cinema, e vou trabalhar com cinema, só que um lugar que eu não quero pisar num set de filmagem. Virou editor. Foi fazer pós, exatamente. Foi fazer pós-produção, um excelente montador, o Luquinhas, e ele fala, cara, eu não quero nem falar com as pessoas, mas eu quero estar vivendo no cinema. Pra mim, assim, eu vou dizer que fisicamente eu tô lascado, porque eu amo editar, eu adoro editar, eu edito meus próprios filmes, e eu amo estar no set, ou seja, não tem saída, eu tô cercado de todos os lados. Vamos falar um pouquinho das tuas referências, porque vai conversar um pouquinho com um filme que está sendo lançado no cinema nos próximos dias, que também é um objeto aqui de apreciação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. As tuas referências, né? Você é um cara voltado para aquilo que muitas pessoas podem chamar a arte do horror, né? O cinema de terror, é o cinema gore, de sangue, é a peça de teatro que tem sangue, é o efeito especial, é o filme B, né? Eu acho triste categorizar isso, porque ninguém quer que um filme seja B no sentido de, esse aqui não é um padrão alto, ele é um padrão baixo. Não, mas, cara, é outra coisa, né? Não, é outra coisa. Eu acho que eu soube que vocês fizeram um podcast sobre o Superman. O Superman do James Gunn, ele tá funcionando tão bem e ele é tão legal justamente porque o James Gunn não só vem do cinema B, né? Ele era um cineasta da Troma, que é uma produtora dita, não gosto muito desse termo, mas enfim, trash, né? Que tem o Vingador Tóxico, né? O James Gunn é co-roteirista do Tromeu e Julieta, que é um clássico da Troma, né? Que é um Romeu e Julieta meio pornô e tal, que é divertidíssimo. E não só ele tem esse passado, como ele entende que filme de super-herói é uma coisa meio B. E essa coisa meio B, ela não tem a ver só com o valor disponível no orçamento. Isso, não diz respeito a pouco dinheiro. Imagina, o Superman é um filme de 200 e tantos milhões de dólares a produção. Sim. Então, não é só o orçamento, é você ter um kaiju, monstro gigante, junto com um metamorfo e umas coisas absurdas
que são levadas a sério naquele universo. Mas quem está fazendo está se divertindo muito. E essa liberdade de diversão que tem no filme B, ela tá muito presente no filme do Superman. E eu gosto de celebrar isso também nos meus filmes. Isso. Porque tem um slogan que quem que é o Roger Corman que fala que não faz movies, né, not films. Na verdade, assim, eu coloco isso no final dos meus filmes. E é meio que eu parafraseando uma resposta que o Tarantino deu ao Oliver Stone. Que eles tinham uma treta, né? Porque o Oliver Stone pegou o roteiro do Natural Born Killers e deixou tudo diferente. E ficou aquela porcaria de filme que eu odeio o Natural Born Killers. E eu nem era tão fã do Tarantino na época quando eu vi, assim, pra dizer, eu sou time Tarantino. Não, eu odeio o filme, eu acho muito ruim. Eu acho um filme que vale discutir porque ele não tem a cara do Oliver Stone, o que já achei uma coisa estranha. Ele me causou um estranhamento. Então, mas isso acontece. E ele não tem cara de Tarantino também. Não, nada, ele só é ruim mesmo, ele tem cara de ruim. Eu incomodava as pessoas, quando eu vi o filme no cinema, eu incomodei um pouco as pessoas do lado, porque eu ficava... E eu fazia, aquilo só vinha assim, eu fazia aquilo e eu nem percebia que eu estava fazendo. Aí eu via que as pessoas estavam me olhando de lado. Enfim, aí teve essa treta entre os dois e o Oliver Stone falou pro Tarantino que na época tinha só o Cães de Aluguel e o Pulp Fiction, talvez. Não sei nem se ele já tinha o Pulp Fiction. E daí ele falou, por que você não para de fazer movies, no sentido de filminhos, né? E não começa a fazer filmes, que são essas grandes produções, ou não só grandes produções, mas filmes que têm um conceito sério e não sei o que e tal. E o Tarantino respondeu assim, por que você não para de fazer filmes e não começa a fazer movies? Não começa a se divertir? Né? E eu acho que esse espírito é um espírito que eu gosto muito de levar para o set. De todo mundo se divertir, óbvio, focado no trabalho, querendo fazer, mas se divertir, tá satisfeito e o que acontece na frente da câmera pode ser tudo muito sério, pesado, cabeças cortadas e não sei o que, mas cortou, todo mundo aplaude e gargalha, e isso é muito gostoso e é uma energia muito boa pra gente continuar fazendo cada vez mais takes, cada vez mais filmes. Eu morro de vergonha hoje, e tá ficando cada vez mais difícil, porque os orçamentos de editais e tal, a gente ainda não consegue ter um mercado de cinema, embora esteja muito melhor do que anos atrás, mas o mercado de cinema brasileiro ainda não está muito bem estabelecido. É difícil a gente fazer isso ainda. Tem, óbvio, muita coisa, mas é difícil fazer, principalmente as produções mais baratas que não conseguem espaço de distribuição e tal. Mas, então a gente depende muito de editais. Depende. E é importante. É importante, porque se você não tiver o estímulo, você nunca vai ter crescimento. Então você precisa ter um estímulo contínuo, ainda mais num mundo onde Hollywood domina, né? Sim. Mas os valores de edital estão cada vez menores, e a inflação vai comendo tudo, né? E aí eu morro de vergonha, porque eu não consigo pagar a minha equipe tão bem quanto ela recebe em filmes de produção maior, assim. E eu digo, eu não vejo a hora de poder pagar a equipe melhor. E mesmo assim, tem um monte de gente que volta e que está sempre trabalhando comigo, mesmo não recebendo como eu acho que elas deveriam receber. E eu acredito que voltam a trabalhar comigo porque sabem que vão ter essa sensação de prazer no set, de desenvolver uma coisa prazerosa e tal, que faz parte desse universo B. Quero fazer um disclaimer até com relação a isso.
para quem não é do meio, né? E para quem é do meio tá entendendo muito bem e tá sacando que tem muita coisa de fora. Porque eu já trabalhei em set, já fui assistente de diretor, que o diretor gritava com a equipe, produtor gritando que eu digo ofendendo mesmo, sim, né? Da coisa da chibata, né? Aquela coisa mais antiga, teve um diretor famoso, não vou citar nomes aqui, mas enfim, um diretor famoso nacional e internacionalmente, que veio fazer um filme em Curitiba um tempo atrás, e ele está justamente, com toda justiça, sendo processado porque ele, ao demitir uma pessoa, a maneira como ele demitiu foi trazer essa pessoa para o meio do set e falar em voz alta para todo mundo, dizendo: ó, você sabe que eu vou te demitir, agora eu quero que você diga para todo mundo por que você está sendo demitida. Que louco, né? Parece ficção isso. Gente, cadê? Morreu por dentro essa pessoa. E fora que, eu digo, essa coisa de diretor petizento não. É tão brega, né? Eu já ouvi. É tão demodê. É velho. É velho. Né? É datado. Cafona. Eu me sinto acolhido pelo Paulo Scaia porque eu me chego a me emocionar aqui. Eu tenho uma experiência de vida pessoal há mais de 10 anos, porque eu fui chamado, eu dirigia já curtas-metragens, publicidade, documentário, programas de televisão, e me chamaram para dirigir uma peça de teatro, assim, para um evento. E eu fiz toda a concessão. Eu falei, eu tenho um profundo respeito pelo teatro, né? Mas não é a minha casa, não é o meu lugar. Então eu tinha todo um elenco, tinha todo um pessoal ali, e eu abri essa licença. E eu fui fazer a lá Clint Eastwood, no sentido de que, na dúvida, eu não vou bater claquete e gritar ação para o cavalo não sair correndo, né? Então faz a claquete invertida ao final do set, conversa, tom, né? E eu fiz isso. Ao final do ensaio, né? E foi só dando um spoiler, a apresentação foi um sucesso, foi muito legal, foi uma experiência muito divertida, mas ao final o produtor executivo me chamou e falou assim, baixinho, né? Não me deixou testemunhas, mas eu sou testemunha da minha própria experiência. Ele chegou e falou, você não é diretor de porra nenhuma. Como assim? Você não é diretor, você não grita. Você não grita no set. Eu nunca vi um diretor ficar conversando com as pessoas. Você tem que ter postura de diretor. Olha que maravilha. Aí eu peguei e fui em direção ao diretor dele, diretor de produção. E eu falei, cara, eu tô indo embora. Como assim não? Como assim não? Se você cair, cai tudo. E eu falei, então organize a casa, né? Se eu tenho uma carta aberta para dirigir, é porque eu tenho uma escola de direção, tenho uma linha de direção da qual eu acredito e quero percorrer, né? Porque eu não quero ser cafona e tem mais, não ajuda no set. E eu vou fazer aqui um meia-culpa. Eu já fui. Eu já tive meus momentos de piti. Tanto no teatro quanto no cinema. Já tive meus momentos de piti. E não me orgulho disso. Sim. Não me orgulho. Como eu já pedi desculpa para as pessoas, é uma versão do Paulo que eu não quero ter. Que aconteceu. E eu não quero ter. Mas é que aí tem uma outra coisa, e eu não vou passar pano para mim mesmo, mas vou tentar entender aqui que a gente tem uma passionalidade pelo cinema, que eu acho que são duas coisas distintas. Esse exemplo que eu dei desse diretor que humilhou a pessoa, isso é perversidade. Isso é perversidade, é uma pessoa má mesmo. Ela estava tendo um prazer ali. Ela estava tendo um prazer fazendo aquilo. Aí é outra categoria. É outra categoria. Esse é um ser desprezável mesmo. Mas existe o piti do momento do calor, que você quer ver aquilo, porque fazer cinema, fazer teatro também, é algo tão passional, porque tem que ser passional, que em algum momento a gente perde noção. E ao perder noção, querendo aquilo, acaba tendo piti. É justificável? Não, de jeito nenhum. Não é para acontecer isso, de jeito nenhum. É ruim para tudo, é ruim para todo mundo em cena. Você não dá um ambiente legal de trabalho, você não vai ter resultados melhores porque você está gritando, de jeito nenhum. É ruim para você porque, né, não está te trazendo absolutamente nada, talvez um pouco de úlcera apenas.
mas vai acontecer quando você não está amadurecido o suficiente para poder canalizar essa tua paixão para essa energia dessa paixão em fazer aquela obra, para outras formas de conduzir a cena. Uhum. Então, é compreensível, mas não é justificável. Então, se você se perceber... Eu já me percebi dando esses piti e depois digo, putz, que vergonha. Não gosto de ser essa pessoa, não. Não vou passar pano para ele, mas não deixa de ser louvável a gente se perceber que tem que ter essa doma o tempo todo. Então não tá fazendo divã aqui, não é psicanálise, mas não deixa de ser não, uma mas evolução. aí que tá, não porque é... a arte, né, tem valores humanos aí. Exatamente, né? Não é questão de psicanálise. Qualquer trabalho, qualquer função, você ser dentista ou você ser motorista de caminhão, você tem que dominar o seu ego de alguma forma durante o trabalho. É normal. E como é que você domina esse teu ego para dentro do cabível, do louvável, do correto e do mais proveitoso para o teu trabalho. Eu estava vendo um videozinho de internet esses dias com uma comediante, acho que ela é australiana pelo sotaque, que ela fala, você já teve um relacionamento com uma pessoa tão escrota, mas tão escrota, que o teu terapeuta quebrou o personagem e disse, cara, pelo amor de Deus, eu vou deixar de ser ético aqui e vou falar umas coisas pra você. E eu acho que porque exatamente o terapeuta cria um personagem. Sim. Para poder, mas está pensando um monte de coisa ali atrás, né? Sim. Mas ele tem que dominar, não pode falar só o que pensa. Tem que... Então você conduz a maneira como você tem o que está acontecendo dentro de você e para poder ter bons resultados para o externo e para o interno. E isso acontece no set e às vezes acontece o piti, e o piti não é legal. Remendando meu disclaimer, né, sobre isso, muitas vezes as pessoas podem talvez ter a impressão equivocada de que um set de filmagem, ou um palco de teatro, ou o espaço das artes, de modo geral, seja um lugar de diversão. Não que não seja. Não, tem que ser. Exatamente, tem que ser. Mas também é um ofício, também é um sagrado ofício. Eu aprendi com um diretor de fotografia, o Joel Lopes, que é mais da publicidade. O Joel Lopes foi assistente de câmera no Cabra Marcado para Morrer. E depois ele foi diretor de fotografia, ele é um diretor de fotografia sensacional, mais publicitário. E aí numa oportunidade que eu tive de trabalhar com ele falando assim, para mim assim baixinho, ele falou, cara, as pessoas não entenderam ainda que um set de gravação, o dia de gravação é um dia de diversão. Por quê? Porque todo o trabalho já foi feito. Todo o roteiro já foi trabalhado, toda a pesquisa de figurino, direção de arte, toda a maquiagem já foi concebida, todo o ensaio já foi feito. O dia de filmar é um dia que todo mundo tem que se divertir. E não é um dia que se trabalha, né? Por mais que as pessoas olhem, não, estão trabalhando sim, mas elas estão fazendo o que há de melhor para elas. Não é mais ali que você vai resolver os problemas. E até sobre isso, remendando, o Jorge Furtado tem uma fala boa. Festa, é o momento da festa. Você planeja a festa e daí a festa acontece. Exato. O Jorge Furtado fala assim, um set de filmagem, que é da Good Machine, essa frase, um set de filmagem é um péssimo lugar para você ter ideias. Porque não é não é aquilo que tem que acontecer, né? É só a desenvoltura de toda a arte. O filme B, ele é mais convidativo a isso do que o filme A, no sentido assim, aqui, se você fosse ter pro mesmo filme um orçamento para fazer o mesmo filme, o mesmo roteiro, um orçamento 10 vezes maior, a condução do trabalho mudaria em que sentido? Veja, eu acho que tem 3 tipos de orçamento. Tem o orçamento onde você tem tão pouco dinheiro que você vai ter que se virar e vai ter que ser criativo do jeito que dá. Do jeito que dá. E o orçamento está limitando as suas escolhas de tão pequeno que ele é. Existe o orçamento que
não limita as tuas escolhas, mas ele não é tão grande a ponto de você ter um compromisso comercial gigantesco, né? Um orçamento mediano. E existe aquele orçamento gigante onde o teu compromisso em ter um retorno comercial é tão grande que você precisa controlar tudo. Eu super louvo pessoas, né, como eu falei já aqui, o James Gunn, que conseguem fazer o que querem fazer com um orçamento gigante. Porque foi o que ele fez. Mesmo que dentro das amarras necessárias que um estúdio dá. Um estúdio ou um financiador vai dar para que você... Não, tem que ter isso. Não, mas eu não quero. Não interessa. A gente precisa ter o retorno financeiro. Tem que ter isso. Exato. E às vezes isso nem é uma escolha de sucesso, né? Você dizer isso do que tem que ter é alguém que disse. Não é a certeza de que vai ter. É uma aposta, né? É uma aposta. Mas é a aposta segura. E é o grande problema de Hollywood hoje em dia. Porque são produções tão caras que precisa ser mais segura a aposta. E sendo segura a aposta, a gente não tem filmes interessantes. Não tem atrevimentos, né? Não tem, exatamente. Então você ter esse orçamento intermediário seria para mim um lugar perfeito, onde você pode pirar um pouco mais, você pode desenvolver as coisas que você quer, talvez não tudo, mas muita coisa vai dar para você fazer, com certeza. E você não tem aquele mega compromisso do retorno financeiro e tal. Não, você vai conseguir se virar. Você vai conseguir vender teu filme para vários países e vai fazer um break-even ali no que você vai ter comercialmente. E que já tá bom. Já tá bom para você fazer o próximo. Né? E talvez um pouquinho mais num, talvez um pouquinho menos no outro e tal. Mas não chega naquele ponto vamos fazer uma exibição teste e conforme o resultado da audiência talvez tenha que refilmar algumas coisas. E você ter que sustentar totalmente o que o público está dizendo. E o público, ele é importante, mas ele também precisa ser desafiado. Você precisa, para uma obra bacana, você precisa aprender a desafiar o público do jeito certo. Não é você peitar o público, é desafiar o público. É diferente. É um desafio saudável, não é peitar, não é ser arrogante. Robert Eggers. Pronto, falei. E que eu acho arrogante, né? Quando você tem um cineasta arrogante. Eu digo, não, você que não entende direito meu filme. Ou entenda meu filme e você vai ser tão legal quanto eu. Mas alguém apostou nele, né? Achando que isso ia trazer algum tipo de retorno. Então, mas você desafiar o público a ver algo diferente, a pensar algo de forma diferente, é bacana. Porque isso significa que você também se desafiou como artista. E isso só é possível ou lá atrás, quando você não tem dinheiro nenhum, e daí você não vai conseguir fazer muita coisa, mas vai poder pirar bastante, ou aqui no meio. Agora, no filme de 200 milhões é quase impossível. 200 milhões sustenta uma produção inteira nacional, né? Nossa, para um único filme, né? Americano. Ele vai falar de um lançamento de filme que veste um pouquinho de tudo isso. E a gente vai dar uma destrinchada nele, porque ele não é original, mas ele é pretensioso em suas estéticas. Está sendo lançado mais um Drácula, um conto de amor do cineasta francês Luc Besson. Você não viu ainda? Não vi ainda. Eu vi numa sessão cabine. O Luc Besson, enquanto diretor e produtor francês, ele já teve também grandes passagens por Hollywood, né? Ele é conhecido mais pelo Profissional, talvez, né? O Quinto Elemento. O Quinto Elemento é a grande produção dos milhões dele. E outros filmes como Imensidão Azul, Nikita, umas produções um pouco menores como Ângela, que é um filme de 2005, se não me engano,
pós-Joana Dark. E o filme que a Scarlett Johansson vira um pendrive. Tem aquela vira um pendrive que é Ana, né? Não é Ana. Não é Ana outra, depois. Lucy. Os nomes de mulheres e homens, né, que tem os filmes dele. E ele tá com Drácula. Quer dizer, um personagem clássico, já centenário, com, no mínimo, muitas dezenas de adaptações em várias línguas e vários idiomas. E é um filme que ele não subverte o gênero, ele endossa, ele tem sua assinatura. Você vê que é um filme do Luc Besson, o roteiro, a produção é dele também. Só que diferente da obra original, e aí ele quer tratar lá, tá o Jonathan, tá a Mina, então os personagens clássicos estão ali, menos o Van Helsing. No lugar do Van Helsing tem o Christoph Waltz fazendo um padre meio que exorcista. E não termina a história, ela não vai terminar ali de qualquer forma, mas ela não vai para Londres, ela vai para Paris. E é um filme francês falado em inglês. Então é uma coisa meio confusa, com uma escolha de um elenco estranho. Assim, me causou muito estranhamento ver o filme, né? Tem seus momentos, claro que tem momentos que brilham, né? O Luc Besson, ele é um diretor que ele tem um cuidado muito grande com a produção, né? Direção de arte incrível, a direção de cena boa, a decupagem, ele tem dinheiro a rodo para filmar como ele bem entende. Mas a sensação que eu tive ao final da sessão é que é tão somente mais uma versão, sem ser uma versão, é quase que uma releitura, é quase um pastiche do Drácula do Coppola. O que parece já no trailer. Parece no trailer, até mesmo em termos de figurino, de enquadramento e até mesmo de opções de atuação. Eu fiquei um pouco decepcionado e eu vou ser bem sincero, eu gostaria muito de conversar com alguém que veja o filme e tenha falado, cara, que filme sensacional, para a pessoa me explicar um pouquinho. Eu gosto de ouvir isso também. Mas principalmente, para mim, o grande ponto que eu fico ele não é um filme original. Ele não é um roteiro original, não é uma produção original. E ele se pretende original. Eu não sei se ele se pretende ganhar dinheiro com isso. Se está num hype por conta do Nosferatu ou por conta da última viagem do Demeter, que né? foi um fracasso, né? Eu não sei qual que é a dele, porque ninguém sabe, né? Enfim, quem que tá colocando dinheiro ali pra coisa retornar. Mas esse Balaio de Gato, e ele não é um filme B. Ele não é não é um filme do John Carpenter. Ele que consegue fazer filmes de baixo orçamento com uma estética, com uma aura, né? Você pega o Enigma do Outro Mundo e mesmo tantos outros filmes de John Carpenter, ele mesmo com... Não é o orçamento limitante que vai coibir ele de fazer uma obra um pouco mais transgressora, um pouco mais atrevida, né? Um pouco mais provocativa. Você fazer aqui uma propaganda de um podcast gringo, que é bem legal e que eu sugiro, não sei se você acompanha, chama What Went Wrong? Não o que deu errado. Dá uma olhada nesse podcast, ele é bem legal. A cada episódio eles fazem uma pesquisa do making of de um filme e o caos que foi fazer esse filme e a maneira como eles apresentam, né, a introdução, que é sempre a mesma, o que eles falam que o seu podcast favorito que por acaso é sobre cinema e como é difícil conseguir fazer um filme, mais difícil ainda fazer um filme bom, mais difícil fazer ainda um filme que fique na memória para sempre. E daí eles pegam vários desses filmes, inclusive filmes do John Carpenter, alguns deles. O episódio do Aventureiros do Bairro Proibido é genial, é muito bom. E o filme também é ótimo. E foi um grande fracasso na época, como vários do John Carpenter. E que ele tem muito dinheiro, né? Eu acho que no Enigma de Outro Mundo e no Aventureiros do Bairro Proibido ele teve bastante dinheiro, mas continua sendo filme B. De novo vem aquilo que a gente falou. Vou ficar dá uma olhada. What Went Wrong. São ótimos. What Went Wrong. Eu vou recomendar aqui desde já. Primeiro, elas pediram para eu lembrar aqui que tem que assinar o canal, né? Tem que compartilhar, ativar o sininho. Esses call to action, né? Essas formas de se fazer. Mas é importante. É importante. Então é importante que você faça isso. Dá uma pausa agora no vídeo,
faz essa ação, já busca duas coisas. O podcast, What Went Wrong? What Went Wrong? O que deu errado? O que deu errado. E também o canal do YouTube da Vigor Mortis. Sim. Que é sensacional. Inclusive tem filmes inteiros ali. O Morgue Story tá ali, né? O Morgue Story tá inteiro ali. É maravilhoso. Eu tenho em DVD. Importante. Tem Never Carne no Zero em O DVD. que é DVD? O que é DVD, O que né? é DVD? É, aquelas coisas que estão decorando nossas estantes em casa. Fica essa recomendação. E eu quero fazer uma pergunta, uma abordagem assim, já indo para os nossos encaminhamentos. Dos personagens que você busca dentro das suas obras, né? A gente tem lobisomens, tem vampiros, tem zumbis. Como é que você vê o personagem do vampiro, principalmente por conta, amarrando com essa coisa do Drácula? Eu não tenho certeza agora se foi o Brian Yuzna, que é produtor de alguns dos filmes do Stuart Gordon, do Reanimator, que tem uma frase ótima que diz que vampiros são zumbis com roupas melhores. E o que ele está querendo dizer é que são dois monstros que sugam essência. Um carne e tal, outro através do sangue, um pouco mais sutil, mas não menos danoso. Aí tem um dos meus vampiros favoritos, que é o Colin Robinson. Colin Robinson é um vampiro maravilhoso. Não conhece Colin Robinson? Eu chutaria que é o personagem do David Bowie no Forma de Viver? Não. Não, é bem menos chique do que isso. Não, Colin Robinson é um personagem da série O Que Fazemos nas Sombras, o What We Do in the Shadows, que eu acho muito melhor que o filme, até a série, e que ele é um vampiro de energia. E ele é um cara chato, ele é aquele cara do escritório que fica falando coisa e você vai sentindo a energia. É um vampiro real. Ele é um vampiro de energia e ele vai se alimentando disso. Tem um episódio ótimo que ele abre vários computadores, liga Twitter e começa a responder no Twitter um monte de gente fazendo provocações e toda aquela coisa de hate no Twitter, e ele só vai absorvendo a energia daquelas pessoas. Não é tão puro quanto você absorver energia presencialmente, mas já é bom, assim. E é o que é o vampiro de energia. Enfim, então o vampiro tem várias facetas. Uma delas é de ser essa metáfora de um ser que suga a sua energia para poder sobreviver, que depende de os outros ficarem mal para você ficar bem. Então essa é a primeira coisa do vampiro. Mas também tem uma outra leitura que é mais sexualizada do vampiro, que aí vem bastante do Bram Stoker também, porque o vampiro tem toda aquela história de que meio que se entrelaça com lobisomem, né, de folclore do passado, mas o Bram Stoker ele traz um elemento novo, um elemento sexualizado, de um vampiro sedutor, um pensamento que é anti-vitoriano, né? E uma ameaça estrangeira. E uma ameaça estrangeira. Por que é estrangeira? Porque tem um pensamento diferente. E no caso da Inglaterra, como diz aquela clássica peça de teatro, No Sex Please, We're British. E então trazer essa sedução também é uma quebra do status quo britânico ou puritano do século XIX. Anticolonialista. Né? Anticolonialista e tal. E então tem várias formas de você brincar com o vampiro, assim, de ser tanto esse dominador quanto esse transgressor. E qual você vai pegar, aí vai da tua criatividade. Certo. Eu vou deixar o convite, inclusive, com relação ao Drácula, do Luc Besson, que você volte nos comentários, você mesmo, Paulo Biscaia Filho, volte nos comentários desse episódio e escreva ali o que você achou do filme. Sobre toda a obra há uma expectativa, né? Seja vendo um trailer, ou seja simplesmente, eu gostaria de ver aquela adaptação. Você tem uma expectativa sobre o Drácula do Luc Besson.
Pequena, mas pequena, né? Você falou de vários filmes do Luc Besson quando você estava apresentando. Eu acho que, assim, acertar bem acertadinho mesmo, a última vez que o Luc Besson acertou 100%, que ocupa totalmente meu coração, é o Subway. Que tem Isabelle Adjani e Christophe Lambert. Que maldade isso. Parece que tá falando do Orson Welles dizendo que a última vez que ele acertou foi com Cidadão Kane. E não foi? Pior que foi. Uma vez um crítico falou, o grande problema do Orson Welles é que ele fez grandes filmes, mas o melhor dele é o primeiro. Exatamente. Eu vou falar que eu tenho o mesmo sentimento com o Tarantino. Eu adoro Cães de Aluguel, gosto dos outros filmes. Sim, mas Cães de Aluguel... eu acho que o Cães de Aluguel é que tem a coisa do impacto, né? Que você vê pela primeira vez. Mas o Orson Welles eu adoro Marca da Maldade, eu uso direto com os meus alunos também, que eu acho uma obra-prima, o Verdades e Mentiras, F for Fake. Nossa, genial esse filme, genial. Assim, para ser bem sincero, eu gosto do F for Fake mais do que Cidadão Kane até. Mas eu sei que Cidadão Kane é um filme melhor, melhor resolvido. Sim, mais uma obra, né? Exatamente. Uma obra mais bem acabada. Mas no caso do Luc Besson, eu acho que o Subway é as duas coisas. e eu não desgosto dele, eu acho que ele é um cara legal, eu acho que ele é um cineasta que luta por fazer filmes de universos que ele tem muito tesão. Fazer, que ele gosta demais, ele tem paixão pelo que faz. Ele não é um assassino de aluguel, assim, um cara que trabalha sob contrato. Não é o Richard Lester, né? Não é. Até Guy Ritchie meio que virou essa pessoa, né? E coloca de vez em quando aquelas firulinhas dele de edição, aquele jeito cockney de ser, mas isso não quer dizer muita coisa. Mas não são filmes que expressam a sua obra. E ele também não é que nem o Soderbergh, né, que faz... Ou o Terry Gilliam, né, que tem sua assinatura. Que tem a sua assinatura. Ou o Soderbergh, que faz o famoso um pra mim, um pra eles. Spielberg também, né? O Spielberg faz um pra mim, um pra eles. Né? Ele faz um filme para expressar o que ele quer contar e um pro que o mercado pede. E tudo bem, acho que a gente tem que pagar as contas. O problema é se você não ficar só nisso também, né? E eu acho que o Luc Besson, ele faz os projetos que ele quer fazer. E isso já é já é muito louvável. Sim. O que não quer dizer que vão ser não filmes. Quer dizer nada. Mas eu respeito ele pra caramba por isso. Show de bola. Você que está nos acompanhando, fica também esse convite de comentar o que você acha de filmes de vampiro, de Conde Drácula, Conde, né? Tem essa coisa dos status, né? O barão, o visconde, o conde, o rei, o príncipe, né? O príncipe das trevas. Como é que você enxerga isso, né? Como é que você entende o cinema de terror, o cinema B, né? Não só de terror, porque se ele não fosse conde, também. Se ele não fosse conde, ele era zumbi, ele não era vampiro. Exatamente. Porque ele é bem vestido, o figurino do filme é ótimo. Aí chamavam eles, isso aí é um zumbi. Não, é um vampiro, cara. Não, vestido desse jeito, não. Excelente. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Pô, sensacional. Eu endosso realmente que acompanhe a produção da Vigor Mortis, né? Principalmente, assim, eu acho que o grande... você tem o site, né, da Vigor Mortis. No site tem tudo, vigormortis.com.br. Mas no YouTube... E o YouTube tem bastante coisa. Muito rico. youtube.com/Vigor Mortis é o nosso canal ali. Show de bola. Tudo junto. Show de bola, bom demais. E fica a recomendação, se você for assistir Drácula, vá por sua conta e risco e depois conte pra gente aqui. Porque eu acredito que a gente, muitas vezes, tem um pouco de responsabilidade, né? Porque não é só assistir o filme. É tomar 2 horas e 9 minutos da sua vida sentado numa sala escura, é ir até lá, é gastar muitas vezes com transporte, 100% das vezes com transporte, ou se for de carro, estacionamento, e eventuais pipocas, alimentação. Então eu sempre fico assim, esse é um filme que eu tenho que falar assim, vá por conta e risco, porque se eu falar vá que é bom, vão reclamar, eu acho, a maioria das pessoas. Mas tem que ir. Mas tem que ir. Tem que ir. Ir ao cinema é bom. Ou, assim,
eu não sei se eu vou no cinema. Vai ter que ver, porque eu vou entrar em filmagem agora, então pode ser que quando eu saia do período de captação, o filme já tenha saído de cartaz também. É bem possível. É bem possível. Aí, como disse o Marcelo Miranda, que é amigo meu, crítico de teatro e co-roteirista do filme que eu tô fazendo agora, ele foi na mesma cabine que você e na saída ele diz assim, parece um filme do SBT, então talvez eu espere sair no SBT para deixar a experiência adequada. Se você for com essa expectativa, pode se surpreender, eu garanto. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio.